Fala galera, tudo bem com vocês? Enio Lopes aqui, conselheiro fiscal do Sumprev, e hoje eu venho aí falar um pouco aí sobre o nosso regime próprio de previdência, esclarecer algumas dúvidas e tentar dar a minha opinião aí sempre pautado aí na legalidade e nas informações que a gente possui aí e em fontes fidedignas aí para a gente tentar contribuir um pouco, levando um pouco de informação, trazendo tópicos relevantes aí como é necessário, né? Primeiramente, como sempre, deixando claro que a opinião aqui expressada é minha, então não falo em nome do Sumprev, não falo em nome da prefeitura, e obviamente que a gente comete erros vez ou outra, então assim, comigo não seria diferente, então obviamente se porventura eu falar alguma coisa aqui que foge da realidade, eu seria o primeiro a tentar me retratar aí, tentar sempre buscar a informação em tempo real para poder trazer e também para não deixar assuntos mal explicados ou mal entendidos, né? Então a ideia aqui não é tumultuar, mas também divulgar um pouco de informação e tentar tornar ela aí o mais simples para a galera entender, tentando falar de uma forma, uma prática aí e comum para a gente aí no dia a dia. Bom, o assunto que eu vou falar aqui hoje, ele é um tema que foi noticiado na mídia local recentemente. Então, começou aí semana passada e pode ver que o print que eu trouxe aqui do lado, ele é direto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, houveram alguns jornais aí, alguns portais digitais aqui da região que já pegaram essa notícia e já reescreveram ela colocando aí Sumaré, vamos colocar assim, no olho do furacão, né, como se fosse algo exclusivo de Sumaré, mas na verdade é um assunto muito mais amplo. E também a gente precisa entender o que significa esse texto, o que significa essas informações e não simplesmente jogar a bomba e sair correndo, né? Então, a manchete que está aí é a seguinte: a auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aponta irregularidade em regimes de previdência social do Estado de São Paulo. Então, resumindo, o Tribunal de Contas ele passou um pente fino aí, fez uma auditoria aí emergencial em mais de 200 municípios do estado. Por quê? Baseado naquela situação que teve do INSS lá, do apontamento de descontos indevidos, acho que ligou um alerta. Opa, peraí, se isso aconteceu no INSS, o que impede disso acontecer nos RPPS? Então a gente precisa investigar como que está a situação dos RPPS em relação a descontos. Isso está normatizado, isso está autorizado, está seguindo a legalidade. Então, aquela situação do INSS foi o estopim para esse levantamento de dados. E aí o Tribunal de Contas fez uma pesquisa de uma forma genérica aí no estado de São Paulo, né? Então eles fizeram uma espécie de uma auditoria. E obviamente que por amostragem não fez o cara crachar com todo mundo, porque é muita gente, acho que não teria tempo hábil para ter conseguido fazer isso, mas por amostragem eles conseguiram levantar as informações e com base nisso geraram aí alguns apontamentos para os órgãos públicos responderem. E o fato de ter um apontamento não significa que está incorreto, significa que, olha, a informação não ficou clara, ou então, carece de mais informações. Então, o simples fato de falar, olha, Sumaré está citado em lista de irregularidades em regime próprio de previdência social, obviamente que quando a gente vê uma matéria assim, nossa, mas Sumaré está na lista, então gera uma preocupação. Eu mesmo, na sexta-feira de manhã, quando eu acordei, eu vi o pessoal comentando em alguns grupos de WhatsApp, algumas pessoas vieram me perguntar, eu falei, não, peraí, gente, calma aí. Eu já tinha visto a manchete na quinta, mas falei, deixa eu ler com calma. Aí eu fui olhar a documentação, fui ler os relatórios, fui ler do que se tratava, até mesmo para ter fundamentação para poder falar um pouco sobre isso com propriedade, para não simplesmente falar de uma forma leviana. Então, basicamente, esse estudo ele foi feito para levantar essas questões. Na prática, o que significa, gente? Quando você tem um desconto em folha, nós que estamos na ativa, a gente tem lá, vamos supor, eu vou colocar o meu exemplo. Então, eu sou filiado ao sindicato e eu tenho lá um convênio pelo sindicato, eu tenho lá o Samaritano e tenho lá
Uniodonto. Beleza. Eu fui lá no sindicato, autorizei o desconto e acho que o sindicato provavelmente encaminha essa documentação para a prefeitura, eles fazem o desconto em folha e está tudo certo. Então, teve ali a aceitação minha, então eu preenchi a documentação, fiz isso no sindicato, o sindicato provavelmente enviou para a prefeitura efetuou o desconto direto em folha. Então, quando a gente fala, tem irregularidade de desconto, a gente precisa entender o que o Tribunal de Contas olhou, como foi olhado isso. Porque quando a gente fala teve desconto indevido, mas é um desconto, quando a gente fala em desconto indevido, é um desconto que não foi autorizado pelo servidor, ele desconhecia a natureza, ou um desconto que ele está ocorrendo, mas talvez não tivesse ali um documento em que ele afirma, olha, eu autorizo o desconto tal, sabe, desconto do convênio médico da minha folha de pagamento de aposentadoria ou de pensão. Então, a gente precisa entender isso daí, até mesmo para não generalizar e não causar um alarde. Outra coisa que eles olharam nessa apuração foi a questão de empréstimos consignados. Então, eu falo assim, olha, tem empréstimo consignado que não tem autorização do servidor? Então, já vou adiantar para vocês que, inclusive, nessa relação de descontos de empréstimos consignados sem autorização do servidor, o Sumaré não está incluído, então não tem nada desse tipo de empréstimo. Então, a gente precisa entender, obviamente, os outros pontos que foram elencados. Vantagens dessa situação, tá, pessoal? Então, quando a gente vê assim, isso aqui é de tudo mal? Não, pelo contrário, acho que é importante a gente ter situações como essas, até mesmo para a gente melhorar os nossos mecanismos de fiscalização, para melhorar, às vezes, procedimentos internos, para evitar que problemas aconteçam. De repente, já aconteceu lá no INSS, nada impede que acontecesse aqui. Então, a gente acaba criando aí normativas, criando aí estruturas que vão impedir que problemas semelhantes ocorram no futuro. Certo? Então, a ideia é exatamente essa, para normatizar isso. Então, vou até adiantar aqui, das medidas que o Tribunal de Contas aponta. Então, com base nas irregularidades, eles mencionam lá que os RPPS, por exemplo, que não possuem um ato normativo interno, que eles vão ter que editar normas para autorizar desconto em folha. Então, basicamente é o quê? A gente está falando aí de normatização. Vocês vão ter que padronizar as ações aí para permitir o desconto em folha. Então, é uma camada mais de segurança aí para o servidor para evitar descontos desnecessários. Outra coisa, prazo improrrogável de 30 dias para que os RPPS apresentem instrumentos que fundamentem os descontos no âmbito dos respectivos RPPS. Ou seja, então quando você fala que vai abrir prazo, é o que eu te falei. De repente, tem aquele desconto ali que o servidor já sabia que, sei lá, era um convênio, era uma associação, era um sindicato, alguma coisa que tinha, o servidor não estava questionando, porém, às vezes não tinha um documento ali com autorização expressa para aquilo lá. Então, de repente, olha, não tem? Vamos formalizar, então vamos padronizar. Então, o fato que tem o desconto não necessariamente significa que é um desconto ilegal. Apenas, às vezes, não tinha documentação ali autorizando, mas talvez isso já tivesse sido feito lá atrás, ou quando o servidor ainda estava nativo, ele tinha autorizado e apenas não renovou o processo, vamos assim dizer, mantendo o desconto como não migrou de uma forma para outra. E aí que eu estou conjecturando, tá? Então, assim, estou supondo situações do que pode ter sido. Não estou aqui para falar que isso aconteceu, que está errado, que não está. Eu estou apenas falando que situações que podem ter ocorrido, só para a gente tentar aí traçar uma comparação. Fixação de prazo para os lugares que tem empréstimo consignado, que não é o nosso caso, então a gente não tem aqui casos apontados de empréstimo consignado que não tem autorização do servidor, então essa parte aqui para a gente não se aplica. Aqui, notificação de alguns RPPS para que promovam a revisão imediata dos descontos e sua conferência regular. Então, quando a gente fala de conferência regular, é o quê? É você repetir o processo ali, então você fez, você vai conferir para ver se aquilo ali está batendo e tudo mais. Então, como eu falei, otimização de processos, certo? Outra coisa, notificação para os 219 RPPS para que diligenciem junto às 845 entidades consignatárias entrevistas por amostragem, para que mantenham acervo atualizado com autorização e instrumentos que amparam os descontos
firmados entre a entidade e o RPPS. O que seria aqui essas entidades consignatárias? Então, conforme está na lista lá em que Sumaré aparece ali, dessas entidades consignatárias, se a gente pegar lá, a gente vai achar aqui, ó, deixa eu só... Vou lá para chegar lá, que é um dos últimos aqui, onde tem Sumaré. Então a gente tem aqui, ó. Então, essa é a lista, ó, quesito E5. Na verificação por amostragem das autorizações expressas aos beneficiários para a realização dos descontos em folha de pagamento referente à entidade consignatária selecionada, foi observado que nenhum dos descontos verificados tinham as autorizações. Total, 159 RPPS, então, tinham problemas de descontos em relação a esses descontos aqui dessas entidades. Então, aqui de Sumaré, se a gente pesquisar por palavra, ó, foi encontrado aqui Instituto Assistencial do Município de Sumaré, que é o IANS, e Associação dos Servidores Municipais de Sumaré, a SMS. Então, o que acontece? Eles aparecem aqui. Então, o que acontece? O fato de aparecer o nome dessas duas entidades que são conhecidas, aí são associações que têm de servidores, que provavelmente possuem algum tipo de desconto em folha de aposentado, não significa que está irregular. Porque provavelmente as pessoas que estão filiadas a essas associações, elas já sabiam desse desconto, já previam esse desconto, e às vezes não tem a formalização, não tem o documento em loco ali, olha, reiterando por parte do servidor que aquele desconto ali pode ser realizado. Então, às vezes é simplesmente esse tipo de situação. Não significa que esse desconto foi, descontou irregularmente para o servidor e o servidor desconhecia aquilo lá. Então, a gente não pode misturar as coisas em relação a isso, certo? E aqui, por fim, ó, entre as medidas também, proposta de realização de nova auditoria externa com o intuito de verificar o cumprimento das determinações expedidas. Ou seja, eles fizeram essa auditoria prévia, vão dar um prazo para os RPPS responderem, se ajustarem, e depois vão fazer uma nova pesquisa aí para poder ver se está tudo em ordem. Tanto é que o item 6 aqui, que inclusive eu pulei, ó, adoção pelos 219 RPPS no prazo de 180 dias de formas de validação das autorizações pelos aposentados e pensionistas, preferencialmente por biometria. Então, notem, para tentar sanar de vez qualquer dúvida em relação a esse desconto e para não ter aquela situação de falar depois, olha, desconheço, não autorizei, não fui eu, eles não só querem formalizar isso daí, como eles querem que as pessoas validem a autorização desse desconto, de preferência ainda por biometria, para não ter como a pessoa falar, não foi eu que pedi. Então, isso daí é uma forma de garantir ainda mais segurança ali para os aposentados, para os pensionistas, mas obviamente, pessoal, e o que eu estou falando aqui é de modo geral, isso vale tanto para quem está na ativa quanto para quem já é aposentado ou pensionista. Nada substitui, às vezes, a gente cruzar as informações olhando o documento. Então, qual que é o documento mais importante para a gente conseguir fazer esse cruzamento de informações? É o extrato do banco? Não necessariamente, porque no extrato do banco você vai ver só o valor que caiu na sua conta. Então, como que você vai confrontar? Olha, o seu extrato do banco com o seu olerite. Então, você pega o seu olerite ali, que é o demonstrativo do valor que você recebeu, e vê quanto de fato foi parar na sua conta. Então, vamos supor, recebi R$2.000. Então, meu salário foi R$2.000. Caiu líquido na minha conta 1.600. Espera aí, mas deixa eu entender. Então, o que foi descontado aqui? Foi descontado, sei lá, os 14% do Sumprev. Teve algum convênio ou mensalidade de alguma associação ou sindicato. Então, aí você vai fazendo essa conta para ver se isso fecha. Obviamente que todos os descontos que forem realizados, eles precisam ser lançados no seu olerite. Então, você tem como cruzar essas informações. E aí, vai ter ali vencimentos, que é o que você recebeu, e os descontos, que é a parte que é abatida desse todo. Então, a gente consegue confrontar essa informação. Então, nada melhor do que sempre olhar ali o demonstrativo, ver se isso está disponível. Tanto é que, no apontamento do Tribunal de Contas, nessa pesquisa por amostragem, teve gente que falou, não é o caso do Sumaré, mais uma vez, mas teve gente que falou, olha, não, a gente não tem acesso ao olerite.
ou a gente não tem nenhum mecanismo para confrontar isso. Aí realmente fica muito difícil de você conseguir entender o que de fato você está recebendo e se tem algum desconto indevido ou não. Mas como eu falei, então tem uma série de tópicos que foram analisados. Então, descontos de associações, descontos de empréstimos, se a pessoa tem acesso ao lerite. Então, foram vários tópicos que foram analisados nessa auditoria e o Sumaré foi citado em alguns deles, aí eu vou até passar esses itens em que Sumaré foi citado, só para a gente entender um pouco mais, porque confesso que teve uma parte que ficou dúbia ali e nem eu consegui entender exatamente o que eles queriam dizer. Então eu vou começar ali do início, que fica mais fácil da gente se localizar. Então, ó, primeiro tópico em que Sumaré foi citado aqui, ó. Então, quesito D1. Na verificação por amostragem das autorizações expressas dos beneficiários para a realização dos descontos em folha, excluídos os empréstimos consignados, foi observado que nenhum dos descontos verificados tinham as autorizações. Total, 42 RPPS. Então, 42 cidades tiveram esse problema, que nenhum dos descontos verificados tinham as autorizações. E aí, Sumaré está nesse tópico aqui. Lembrando, mais uma vez eu estou me baseando no relatório fornecido pelo Tribunal de Contas. Então, obviamente que o Sumprev, a Prefeitura, eles vão ter um momento em que provavelmente vão ser notificados em relação a isso, vão ter prazo para fornecer uma resposta, para embasar, porque como eu falei, o simples fato de estar apontado aqui não significa que tem uma irregularidade. Às vezes as informações não bateram ali, mas o fato de estar constando aqui não significa necessariamente que era algo irregular, apenas poderia ser um erro de procedimento que não estava formalizado. Mas então, cada caso é um caso e não tem como a gente fazer aí juízo prévio sem ter total conhecimento dos fatos. Tá? Então, Sumaré está nesse tópico aqui. Próximo tópico em Sumaré é citado. Vamos lá. Tem uma outra lista aqui. Ó. Sumaré está no número 87, que é o quê? Quesito E5. Na verificação por amostragem das autorizações expressas dos beneficiários para a realização dos descontos em folha de pagamento referente às entidades consignatárias selecionadas, foi observado que nenhum dos descontos verificados tinham as autorizações. As entidades consignatárias foram aqueles casos que eu citei naquele outro exemplo. Então, Sumaré está nessa lista aí. Então, basicamente fala, olha, para descontar aí dessas entidades não tinha autorização prévia. Como eu falei, às vezes essa autorização foi feita direto no instituto ou na associação em questão. Não significa que não estava formalizada, apenas que não estava ali dentro do trâmite que eles esperavam, certo? Então o Sumaré foi apontado aqui também nesse item. Tem mais um aqui, ó, que Sumaré também é listado. Vamos ver aqui qual que é esse tópico. Somente algumas entidades verificadas possuem acordos, contratos ou convênios para descontos em folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Então, notem que, primeiro ele fala que nenhum dos descontos tem autorização. Aqui ele já fala, ó, somente algumas entidades verificadas possuem acordos, contratos ou convênios para os descontos em folha de pagamentos. E aí, Sumaré está nessa lista. Então, primeiro ele fala que nenhum. Agora aqui fala que alguns. Então, como eu falei, isso não ficou claro, até mesmo porque eles vão ter que tratar isso mais especificamente com o município. Então, provavelmente eles vão notificar a prefeitura e o Sumprev, e aí eles vão apontar, olha, vocês têm esse apontamento aqui referente a tais itens. E aí vai detalhar melhor, até mesmo para poder o Sumprev e a prefeitura responderem diante das informações que eles solicitarem. Né? Então, simplesmente olhando que o Sumaré está nessa lista, sem ter maiores detalhes, seria leviano da nossa parte falar algo mais além, certo? Vamos lá, próximo item aqui, ó. Aí aqui é aquilo que eu te falei, tem lá a questão que fala da associação e fala do IANS, que é lá das entidades consignatárias e tal, que fala que não tem autorização. Mais uma vez, a gente precisa entender lá se não tem autorização, mas peraí, descontou sem o servidor saber, ou simplesmente isso não está formalizado, mas o desconto vem ocorrendo com a ciência do servidor apenas não documentada ali, vamos dizer assim. Então, a gente precisa entender melhor sobre esses itens que foram apontados exatamente para a gente não
não julgar antes mesmo de esgotada aí a ampla defesa, certo? E aí tem o relatório, tem as considerações que eles fazem, tem toda a documentação, certo? Aqui eles falam um pouco sobre o quadro estatístico, como que eles fizeram, qual que foi a lógica que eles utilizaram, como que foi feita essa amostragem. Então, é um documento um pouco extenso, aqui tem 26 páginas. Eu não vou me aprofundar nele porque ele é um assunto um pouco mais complexo, certo? Mas, assim, ele está disponível para leitura. Inclusive, aqui, ó, se vocês entrarem no próprio site do Tribunal de Contas, aqui, ó, www.tce.sp.gov.br, vai ter lá essa notícia. E se vocês rolarem a página aqui nessa notícia, na parte de baixo vai ter aqui, ó, após lá as medidas, vão ter 3 itens ali, ó. Tem assista a sessão na íntegra, então a sessão em que eles trataram disso foi gravada, tem a sessão na íntegra. Tem o relatório da auditoria, que é aquele outro documento que eu mostrei ali, e quais são os municípios e institutos de previdência, que é aquela lista lá que os municípios são citados ali, separados por tópicos de acordo com o apontamento realizado. Então toda essa documentação ela é pública, ela está disponível. Se alguém tiver curiosidade, pode baixar, pode dar uma lida. Então eu tentei trazer isso aqui de uma forma sintetizada, até mesmo para não estender muito o assunto, certo? E por fim, aqui nas medidas apontadas também, ó, tem até propostas, né, que o Tribunal de Contas traz, que é exatamente o quê? São aqueles elementos que eu falei lá, do que eles vão fazer depois, que vai ter uma outra auditoria, que eles vão abrir prazo, que eles apontam ali algumas situações, dentre elas, padronizar ali a forma de autorização do servidor para aceitar o desconto, inclusive com a possibilidade que isso seja feito por biometria, para garantir ainda mais segurança em relação a isso daí. A formalização dos termos, então, vai ter que ser por escrito, vai ter que pedir lá, vai ter que ir lá no Sumprev fazer uma carta, vai ter que preencher digitalmente, enfim, a padronização de como autorizar os descontos para que eles ocorram de forma correta, dentro da legalidade, dentro do previsto em lei, e também resguardando aí a segurança do próprio servidor para evitar descontos desnecessários ou desconhecidos. Tá? Então, é isso. Como eu falei, a princípio, quando a gente vê a manchete, parece que é um negócio catastrófico, mas acredito eu que as respostas necessárias disso aqui, elas serão dadas aí pelos órgãos públicos em momento oportuno. Enquanto conselheiro, que eu posso garantir para vocês aí que a gente vai cobrar uma resposta em relação a isso, a gente vai oficiar o Sumprev em relação a isso, para também obter uma resposta formal em relação aos tópicos apontados, o que aconteceu, quais vão ser as medidas adotadas, e é por isso mesmo que a gente sempre reitera aí a questão que é importante a formação previdenciária, não só para nós conselheiros, mas como para o funcionalismo de um modo geral, para a gente entender como que funciona o nosso fundo, para a gente ter maiores informações, para a gente conseguir argumentar sobre situações práticas, sem ficar na base do achismo, ou então, de repente, com teorias mirabolantes, ou de repente lendo uma manchete e achando que é uma catástrofe. Então, claro, quando a gente vê uma notícia dessa envergadura, a gente tem que se preocupar sim. Então, por isso mesmo, eu me debrucei sobre o assunto, eu tentei buscar respostas, tentei cruzar as informações para entender um pouco mais sobre isso. E aí vamos aguardar nos próximos dias aí qual vai ser o posicionamento da prefeitura em relação a isso, quais vão ser as respostas fornecidas. E aí trago, assim que eu tiver mais informações, trago para vocês aí, para a gente ver qual foi o desfecho desse caso. Tudo bem? Galera, queria agradecer aí a paciência de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, só entrar em contato. Obrigado, até mais.